no capítulo 29. Se você tem a sua Bíblia próxima a você, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, né? Para você acompanhar comigo essa mensagem que é poderosa. Ela vem de Deus para a sua vida. Livro de Salmos, no capítulo 29. Capítulo 29, no versículo 1. Esta é a mensagem que Deus vai falar ao nosso coração. Eu vou estar fixando aqui Salmos, capítulo 29, no versículo de número 1. E o título da palavra é o título dessa live, né? A voz de Deus na tempestade. Ouça isso, hein, gente? A voz de Deus na tempestade. É o título dessa mensagem. Irmã Zileide, né? A paz do Senhor Jesus, pastor. Deus abençoe sua vida, irmã Zileide. Olha que bênção. Gente, eu vou ler essa mensagem agora. Você que ainda não deixou o seu joinha, dá uma olhadinha, gente, se você ainda não deixou o seu joinha. Tem 16 pessoas e só tem 12 joinha. Então tem alguém que esqueceu de deixar o seu joinha, tá bom? Livro de Salmos, capítulo 29, no versículo 1, o título diz assim, ó. A voz de Deus na tempestade. Olha isso. Versículo 1. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Escute isso. A Bíblia diz sobre tributai, né, ó filhos de Deus, a glória e a força dele. E ele pede, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Versículo 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja, ó Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. Vou repetir. A voz do Senhor é poderosa. E ele pede, né, para a gente ouvir, né, a voz do Senhor sobre as águas. E lembrando o título dessa mensagem, a voz de Deus na tempestade. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas eu sei que Deus está pedindo assim, ó, filho, ouça a minha voz neste problema que você está enfrentando. Ouça a minha voz no meio dessa dificuldade que você está. Deus está dizendo para você hoje, filho, ouça a minha voz no meio desta tempestade. Por quê, pastor? Porque se você ouvir essa voz e seguir ela, Deus vai tirar você dessa tempestade, desse deserto, dessa dificuldade, deste problema. Deus vai tirar você de lá. Mas para você sair dessa situação, você vai ter que ouvir Deus te chamar. Mas, pastor, tem como eu ouvir a voz de Deus em meio ao problema? Tem. Pastor, tem como eu ouvir a voz de Deus no meio da tempestade? Tem. Tem como. Porque a nossa vida é assim. Se você prestar atenção na dificuldade que você está enfrentando, você não vai ouvir a voz de Deus. Mas se você estiver no meio da tempestade e começar a observar não o problema, mas sim a solução. E quem é a solução? Deus. Mas pastor, não estou vendo ele, mas tenta ouvir. Porque se você parar de observar o problema e começar a usar a sua fé para ouvir a voz de Deus, ele vai estender a mão dele. E ele vai tirar você de onde você estiver. Não importa onde você esteja. Não importa a situação que você está enfrentando. Não importa quão difícil seja. Mas Deus está dizendo, filho, ouça a minha voz sobre as águas. Repetindo, continuando. E ele diz no versículo 4, repetindo,
A voz do Senhor é poderosa. Então, se você ouvir essa voz no meio da dificuldade, ele vai tirar você de lá. Mas você tem que observar essa voz. Essa mensagem é tão poderosa que Deus ele me faz lembrar da mensagem que eu falei há uns tempos atrás, que a Bíblia diz que Jesus está às portas e bate, né? Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, tem pessoas que falam, ô pastor, se Jesus bater, eu vou abrir. Não é assim. Não é ele bater e você abrir. Antes de você abrir a porta para ele, você tem que ouvir ele bater. Então não pense você que Jesus vai bater a porta e você vai sair correndo para abrir. Não é assim. Para você abrir qualquer coisa na sua vida, primeiro você tem que escutar alguém bater. Primeiro você tem que escutar alguém chamar. Então essa mensagem é semelhante. Porque Deus está dizendo assim, ó, eu sei a tempestade que você está. Eu sei o deserto que você está enfrentando. Mas para eu tirar você daí, você tem que ouvir a minha voz. Porque quando você ouvir a minha voz, que é poderosa, eu tirarei você da onde você está. Eu vou tirar você daí. Então tem pessoas que estão dizendo assim, pastor, eu estou gritando a Deus para ele me tirar. Mas a questão não é você gritar. Deus está dizendo, não é você gritar. É ao contrário, você tem que me ouvir. Às vezes a pessoa no desespero, né, ela começa a gritar, socorro! E a pessoa acha, não, Deus vai me ouvir porque eu estou gritando socorro. Mas a palavra de Deus está dizendo que não é o grito do seu socorro. Ele está dizendo assim, ó, se você ouvir a minha voz, ele tem poder para tirar você de lá. E olha isso, continuando. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Versículo 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Versículo 6. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sírion, como boi selvagem. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Olha isso, gente. Às vezes você está dizendo assim, pastor, estou no meio de um deserto, pastor. Eu estou enfrentando um deserto muito grande, pastor. Estou sofrendo demais. E Deus está dizendo assim, ó, a minha voz faz tremer o deserto. O deserto tem que obedecer a Deus como o mar e a tempestade tem que obedecer quando ele diz, aquieta-te, acalma-te, faça-se a bonança. A voz de Deus é poderosa. Mas ela é poderosa para aquele que ouve a voz dele. E o que Deus ele quer que você faça é que você ouça o que ele está te ensinando agora. Às vezes você está no meio do deserto e você está gritando, Jesus, me ajuda! E Deus está dizendo assim, filho, agora não é hora de gritar, não. Agora é hora de ouvir. Lembra que eu falei para vocês sobre Moisés? Onde Moisés ele se deparou com um mar. Na frente tinha um mar e atrás dele tinha um exército do Egito, né? Do exército de Faraó. E a Bíblia diz que ele se colocou na frente do mar e ele começou a clamar a Deus. E Deus disse para ele, por que clamas a mim? Quer dizer, não era o momento dele orar. Não era o momento dele gritar, pedir, não. Era o momento de tomar atitude. E agora, Deus está dizendo para você também. Agora é hora de você ouvir a voz de Deus. Porque você já clamou demais, você já gritou demais. Agora é hora de você ouvir. E quando você ouvir, está na hora de você colocar em prática aquilo que ele te orienta. Não aquilo que homens te ensinam, mas aquilo que Deus te orienta. Mas, pastor, como eu vou saber que o homem está me orientando ou Deus está me orientando? Quando a Bíblia é aberta. E quando o capítulo inteiro ele é lido para você. Você consegue entender que é Deus quem está falando. Porque antes você entendia, eu tenho que clamar, eu tenho que gritar, eu tenho que repetir minhas orações, eu tenho que fazer um monte de coisa. E aqui você está dizendo, você está ouvindo Deus falar, filho, ouça a voz do Senhor. Ouça. Porque no desespero, duas coisas podem acontecer com você. Existe uma mensagem que a Bíblia fala que Jesus ele foi ter com os discípulos sobre as águas. E a Bíblia diz que todos os discípulos estavam dentro do barco. E Jesus ficou, né, para orar.
Só que a Bíblia diz que o barco se afastou e Jesus foi ter com eles andando sobre as águas. Isso é uma mensagem muito conhecida, você já conhece sobre ela. E a Bíblia diz que quando os discípulos viram Jesus andar sobre as águas, a Bíblia diz que os discípulos começaram a gritar: um fantasma. É um fantasma. Eles viram Jesus andar sobre as águas e acharam ser um fantasma. E Jesus disse: não, não sou um fantasma, sou eu. E Pedro disse: mas se é o Senhor, mestre, manda eu ir ter com o Senhor sobre as águas. Então qual é você no meio dessa situação? Você crê na voz que você ouviu ou você é aquele que se espanta e diz: é um fantasma, ao ponto de você nem conhecer quem está andando sobre as águas, quem está na sua frente? Tem pessoas que não conseguem nem mais discernir o que é voz de Deus e o que é o homem falando. Então é isso que você tem que buscar de diferença na sua vida. Porque quando você ouve a voz de Deus, dá certo. E quando é o homem falando, cai por terra. Lembre, a palavra de Deus nunca cairá por terra. A do homem vive caindo. Vive caindo. Mas a de Deus, ela não cai. Ela não cai. E diz mais, eu vou repetir. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz. Olha isso. Que interessante, Deus falando que ele faz tremer, né, o deserto, e ele fala uma coisa interessante. E no seu templo tudo diz. No templo, ele tudo diz. Glória. E para terminar essa mensagem, diz assim, ó: o Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Então hoje Deus está declarando sobre a sua vida algo que ele vai fazer. E o que ele está declarando hoje nesse versículo final, pastor? O Senhor abençoa com paz o seu povo. Como Deus me abençoa, pastor? Com paz. Ele vai abençoar você com paz, gente. Não é isso que as pessoas estão procurando quando passa por um deserto? Não é paz? Não é isso que a pessoa ela procura quando ela está passando uma luta na vida financeira, na saúde, no casamento, com filhos? Não que a pessoa procura paz. E Deus está dizendo assim, ó: eu abençoarei o meu povo com paz. Com paz. Então recebe essa mensagem, porque você é povo de Deus. E Deus está dizendo para você assim hoje: filho, eu te abençoarei com paz. Porque se não é no deserto que você está, Deus está dizendo: eu vou fazer o deserto estremecer. Se você está passando uma dificuldade, na tempestade, sua vida está uma tempestade, Deus está dizendo: eu darei ordem para que o mar se acalme, porque Ele é poderoso para fazer isso. Mas para Ele fazer, lembre, você terá que dar ouvido à voz dele no meio dessa tempestade que você está enfrentando. Você vai ter que ouvir a voz de Deus no meio do deserto. Então você já gritou, você já clamou, você já fez tudo o que tinha que fazer. Agora Deus está te ensinando, filho, o que eu quero que você faça é que você ouça a minha voz. Porque quando você ouvir a voz de Deus, gente, ele está dizendo: a minha voz é poderosa. A voz de Deus é poderosa para tirar você da situação que você está. Então hoje você vai determinar na sua vida esse último versículo. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoará com paz o seu povo. Então determina assim, ó: Deus vai abençoar a minha vida com paz. Determina isso. Deus abençoará a minha vida com paz. Você quer saber qual é a bênção que Deus vai te entregar? Então ele está dizendo para você qual é a bênção. E qual é a bênção, pastor? Paz. Não é o que você precisa? Não é o que você busca? Não é o que você pede? E você está ouvindo hoje de Deus, gente. Não é o Jefferson que está falando, não. Não é o Jefferson que está levantando a mão e dizendo não. Não.
Você está ouvindo de Deus, gente. E ele está dizendo, Deus falando, e eu abençoarei o meu povo com paz. Glória a Deus. Então digita aí, gente. Eu quero que você digita em nome de Jesus agora. Digita aí, igual a missionária colocou aí, ó. Deus abençoará a minha vida com paz. Esta é a fé que move montanhas. Essa é a fé que move a mão de Deus para a sua vida. Glória a Deus, gente. Eita, Deus poderoso. Que os meus ouvidos estejam atentos para ouvir a voz de Deus. Que vitória, que bênção. Determina isso, gente. Enquanto você está digitando, você está determinando. Determina isso. Isso, Deus abençoará a minha vida com paz. Vamos lá, gente, determina isso. Você está digitando, você está determinando sobre a sua vida. Digita e determina. Porque é promessa de Deus, tá? Não é nada do pastor Gerson levantando a mão e falando, não é eu não, é Deus. Lembre, a palavra do homem cai por terra, mas a de Deus, ela nunca cairá, nunca cairá. Nunca caiu, né? E jamais cairá. A palavra de Deus não. Então você hoje está recebendo outra promessa de Deus sobre a sua vida. Ontem você viu a promessa extraordinária e hoje você está ouvindo Deus dizer para você. Mas pastor, para se cumprir essa mensagem na minha vida, o que eu devo fazer? Deus te orientou. Deus te orientou. Mas pastor, orientou o quê? Ouça a voz de Deus no meio da situação de conflito que você está. Pastor, estou desempregado. Para um pouco para você ouvir a voz de Deus. Porque Deus vai falar com você e você vai ser guiado por essa voz. Pastor, Deus vai me guiar para onde? Para fora desse deserto. Para fora dessa enfermidade. Para fora do desemprego. Para fora das brigas, das separações. Para fora do problema. Deus vai guiar você para fora do problema. Então ouça a voz de Deus, porque ele te guiará para fora deste problema. Você hoje pode estar vivendo uma guerra, mas se você ouvir a voz de Deus, ele vai tirar você desse lugar, vai te guiar você para fora e vai entregar nas suas mãos a paz que você sempre pediu para ele. Deus abençoará a minha alma com paz. Essa é a vitória, essa é a fé, gente. Digita aí, ó, olha que bênção. O povo está todo mundo determinando. Isso é bênção, gente. Isto é vitória. Isto é o poder de Deus, né? É o poder de Deus. Isso é lindo.